Dias e mais dias felizes. Com certeza basta você acreditar, esperar um pouco que tudo vai melhorar na área da saúde, porque o Ministério vem fazendo com que essas coisas aconteçam. Deveriam ser outros setores da sociedade, como a igreja, por exemplo, ou as igrejas. Você pode observar aqui que no manual do Ministério da Saúde sobre as terapias integrativas e complementares, tem na página 51, pode observar aqui, ó, onde eu estou passando o mouse, a palavra íris. Tem também outras palavras que servem de métodos de avaliação, técnicas de saúde. E apesar de estar no manual, parece que o pessoal do SUS ainda não conhece, porque tem muita resistência ao exame da íris. E você pode ter certeza, é o melhor exame que existe na face da Terra. Na página 51 do Manual de Implantação do Serviço de Práticas Integrativas e Complementares no SUS. Isso vem rolando oficialmente desde 2006, maio de 2006, com a portaria 971, e depois disso a portaria começou a valer em janeiro de 2007. Então nós esperamos até janeiro de 2017 para que outra portaria fosse editada, a 145, e em março a 849 de 2017, sendo a última portaria em março de 2018. E aí vem esse manual falando tudo sobre a implantação das terapias integrativas e complementares no SUS. Eles chamam assim, mas nós chamamos de terapias naturais. A medicina natural é conhecida pela Organização Mundial de Saúde e pelas pessoas. E o que é que acontece? É a medicina de Deus. Os médicos e a iridologia, você pode olhar aí os países onde ela vem sendo utilizada. Essa é uma parte do manual da editora Abril sobre esse assunto, editado em junho de 92. Para que a íris serve? Repare só, um dos dados é que de grande valia na prevenção de doenças antes que elas apareçam ou cheguem a comprometer órgãos e partes do corpo. O que é que significa isso? Se você é tratado antes de ficar doente, através da prevenção do exame da íris, no caso do funcionário público não precisa perder trabalho, no caso do empregado do comércio acontece a mesma coisa, no caso do viajante, aquele que vive representando empresas, todo mundo que fica doente termina em casa, no hospital ou afastado do serviço com atestado médico. Então, com o exame da íris, você faz a prevenção. Você busca nos sinais da íris, das duas íris, dos olhos humanos, o que você pode encontrar de errado e fazer essa prevenção. Repara só, aqui, tá vendo aqui, ó, colesterol. Colesterol, isso aqui meio azulado, um tanto quanto esbranquiçido, depois vai ficar branquinho. Branquinho é arteriosclerose. Então aqui você vê a quantidade de radicais livres que existe na corrente sanguínea. E o exame é feito com um aparelho, esse aqui, chamado iridocâmera, acoplado ao computador. As fotos vão para a tela do computador e ali você explica para o doente o que está acontecendo de errado dentro do seu organismo. Então, você tem a medicina mais aprovada por quem já usa, o Chile, o México, a Alemanha, Estados Unidos, a Europa, a França toda, Uruguai, Colômbia, Peru, Argentina
e o Brasil começou há pouco tempo. Então, você vê aqui o pterígio, né? Rapaz, é muita coisa que você pode aproveitar nesse exame. Com esse mapa, você descobre a localização no seu... o terapeuta descobre a localização do problema que está afetando sua saúde nos seus olhos. Aí vem, por exemplo, alguns exemplos. Aqui, por exemplo, tem um sinal de acidez, o arco senil, que leva à destruição e falência da memória, provocando o Alzheimer. Ele aparece anos e anos antes de acontecer a tragédia de perder a memória. Olha ele aqui de novo, né? E você vê, ó, anisocóricas são as pupilas que diminuem o tamanho. E no prontuário o médico está lá, anisocoria. Então, a anisocoria é um sinal da pupila ficar pequena quando a pessoa sofre um AVC, o popular derrame. E a midrise é quando a sua pupila dilata para denunciar outros problemas de saúde, vermes, por exemplo, né? Então, se os médicos conhecem isso e não usam, é porque o Conselho Federal de Medicina proíbe. Mas os terapeutas são livres para usar. Então, o seu organismo, ele tem uma comunicação com seus olhos através do sistema nervoso autônomo. Independe da sua vontade, para que passe as informações dos erros. Ninguém morre porque o organismo todo ficou imprestável, né? As pessoas morrem por parte. O que é isso? Envelhecendo, por exemplo, o fígado, o coração, rins, cérebro, alguns órgãos vitais. Mas muitas vezes antes da morte acontece o quê? Muito sofrimento. Porque se ficou doente do fígado, por causa do excesso de bebida alcoólica, por causa do excesso de gordura de origem animal, porque ficou doente dos rins, por causa do excesso de tempero na panela, né? Aqueles temperos vermelhos que você sabe bem qual é. Porque o cérebro envelheceu, você não bebeu água, assim como os rins também. O sangue é formado por 83% de água. Se você não bebe água regularmente e jamais água gelada, o seu organismo vai envelhecendo. Então, você pode falar comigo sem compromisso, pergunte, questione, diga o que você pensa. Só conversando é que a gente pode se entender. Então eu faço votos que a nossa sociedade acorde para os seus direitos, porque o mundo é belo e merece ser vivido durante décadas e mais décadas, porque 86% da população, 86% morrem antes de completar 60 anos. Isso mostra que cada 100 pessoas, só 14 conseguem passar dos 60 anos. E só mais ou menos 6 pessoas conseguem passar dos 70. Então, ninguém precisa morrer cedo, basta ser disciplinado, comer direito. E isso aí os terapeutas sabem fazer. Então tem terapeuta que trabalha com várias técnicas, são muitas delas. E todas elas estão inseridas no manual das terapias integrativas e complementares. São 29 técnicas que o Ministério da Saúde já liberou. E você pode usar todas. Então, eu desejo dias e dias, décadas e décadas de felicidade, com aquela frase que eu gosto sempre de falar: vivendo feliz para sempre. Até outra hora.